Muito bem, nós estamos estudando a carta aos Romanos e nós começamos no capítulo 1, vendo as saudações que Paulo faz à igreja de Roma, para quem ele escreve essa carta. Lembrando que ele estava se preparando, era alvo das suas orações, era objetivo, plano seu, ir até a igreja de Roma, ir até Roma e conhecer esta igreja pessoalmente. Era seu objetivo passar um tempo com aqueles irmãos, era também seu objetivo ensinar-lhes e aprender-lhes sobre esse testemunho de fé que Paulo tinha, estas revelações que ele tinha recebido do Senhor, e aprender as experiências e a vivência cristã daqueles irmãos lá de Roma. Nós aprendemos no capítulo 1 também sobre as declarações que Paulo faz a respeito da mensagem que ele pregava, que é o Evangelho de Deus, e este Evangelho revela a justiça de Deus, e quando ele fala isso, ele faz menção à obra da justificação pela fé, que nós podemos ter mediante a obra do Senhor Jesus, que se entregou em nosso lugar, e o Evangelho que Paulo anunciava era precisamente este Evangelho, a proclamação da salvação por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, do pagamento que ele fez na nossa substituição na cruz e da justiça que nós podemos ter por meio de Cristo, uma vez que nós não temos justiça própria. E Paulo declara a respeito disso que ele não se envergonhava deste evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer em Cristo Jesus, que crer neste evangelho, e estas pessoas então podem acessar essa justiça que nos abre a porta, que nos abre um caminho para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. É mediante essa justiça de Cristo que nós temos paz com Deus, que nós temos esperança, que nós temos essas certezas da glória. Paulo, imediatamente depois de fazer essas saudações, esclarecer àqueles irmãos aquilo que ele pregava e aquilo que ele acreditava, ele começa então a falar com estes irmãos a respeito deste evangelho. Mas, interessantemente, ele não começa, como muitos pregadores do século 21, a partir do amor de Deus. Ele não começa por esse ponto, ele não começa falando sobre a graça, ele não começa falando sobre a misericórdia, ele não começa falando sobre o perdão, mas Paulo vai começar pelo ponto mais contundente desta mensagem, que é estampar, escancarar, mostrar publicamente a condição precária da humanidade diante da história e diante de Deus. E por isso o capítulo 1 é um capítulo que foi doloroso de ser atravessado por cada um de nós, porque Paulo expõe o pecado de toda a raça. O capítulo 1, a partir do momento em que Paulo termina suas saudações e suas declarações sobre o Evangelho, ele começa uma sessão dentro deste capítulo 1, dizendo que a ira de Deus se revela do céu, ou seja, Deus está irado. E esta ira ele tem manifestado a partir do céu contra quem? Contra os homens que, tendo total condição de conhecer a Deus, porque Deus se revela em suas consciências, todo homem internamente tem o testemunho da existência de Deus e da sua necessidade de adorá-lo. Ainda assim, conhecendo Deus em suas consciências, os homens abafam esse conhecimento e rejeitam a Deus. E não apenas isso, mas a própria criação externa ao homem, ela mostra, ela apresenta os atributos invisíveis de Deus, sua divindade, seu eterno poder, e ainda assim os homens negam Deus, e nessa sua negação interna e externa, os homens se tornam nulos nos seus pensamentos, se tornam obscurecidos no seu coração, eles se tornam incapazes de avaliar a sua existência e de serem honestos consigo mesmo, portanto não conseguem mais discernir o certo do errado, têm uma noção equivocada a respeito de si, e por consequência têm uma noção equivocada a respeito de quem deve ser cultuado. Por causa disso, nesse estado de rejeição, o homem começa a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Faz imagens de si mesmo, de homens, ou imagens de animais,
adora essas imagens que não têm vida em si mesmo, que não têm poder, que são incapazes de transferir qualquer benefício, seja ele material ou seja espiritual. Nesse estado de rejeição, Deus, ele abandona judicialmente o homem como uma maneira de provocar nesse homem, de trazer algum tipo de ebulição, de inconformidade, de incômodo para o homem, para que o homem se arrependa. Mas nesse abandono que Deus faz, que nós chamamos de abandono judicial, Deus entrega ao homem aquilo que o homem deseja, já que o homem rejeita Deus e quer o pecado, rejeita o Criador e quer a criatura, Deus então entrega ao homem aquilo que o homem deseja. E quando Deus faz isso, o homem se afunda nesse pecado e o homem se torna cada vez mais precário. E aí nós temos uma lista de pecados que o homem passa a cometer. Ele fica inflamado em suas paixões mundanas, ele fica com o seu coração completamente corrompido, e ele passa a praticar todo tipo de coisas que Paulo chama de inconvenientes, e nesse estado de prática de coisas inconvenientes, Paulo cita lá uma lista de 21 pecados diferentes, que obviamente não é uma lista exaustiva, mas é uma demonstração que Paulo está fazendo de que o homem ele vai quebrar todos os preceitos de Deus, ele vai transgredir contra todas as leis de Deus, e ele vai fazer coisas inconvenientes, se tornando cada vez mais indesculpável diante de Deus, e vai provando o próprio juízo de Deus, nessa liberdade que Deus lhe dá, quando Deus o abandona judicialmente e o entrega a si mesmo. Isso que Paulo chama por 3 vezes no capítulo 1 de entregar, é o ato de Deus entregar o homem à sua própria vontade. Quando Deus faz isso, de certa maneira, esta é a manifestação parcial, temporal, da ira de Deus sobre o homem, porque o homem, por sua própria vontade, ele só vai fazer aquilo que vai lhe prejudicar, que vai trazer sobre si mesmo prejuízos terríveis. E Paulo descreve esses prejuízos, dizendo que o homem então passou a ter uma disposição mental reprovável, ou seja, o homem não consegue discernir o certo do errado, e nessa condição de não conseguir discernir o certo do errado, o homem abraça o erro, o homem abraça aquilo que não é natural, que é antinatural, aquilo que é contrário à natureza que Deus criou, e por causa disso o homem acaba colhendo dessas suas práticas perniciosas, ele acaba colhendo tristeza, colhendo sofrimento e colhendo culpa que Paulo diz vai sendo acumulada sobre este homem, e esta culpa toda um dia será julgada e ela terá que ser punida diante de Deus. E Paulo conclui então o capítulo 1 dizendo que estas pessoas que fazem isso, elas conhecem, sabem que existe um Deus, porque a consciência delas lhes revela isso, elas têm uma revelação externa de que existe Deus, e elas sabem que são passíveis de morte quem anda dessa maneira, porque o próprio Deus tem alertado o homem através de todo o conteúdo que nós chamamos de revelação especial, que é a Escritura. Desde o Antigo Testamento, Deus tem anunciado isso ao homem, e o homem, sabendo de que essas práticas todas pecaminosas, elas não só desagradam a Deus, mas elas prejudicam o próprio homem, e são para o homem a causa da sentença de morte que ele irá receber. Paulo conclui dizendo: o estado do homem é tão precário que, mesmo sabendo que há uma sentença de morte para quem pratica tais pecados, o homem não apenas pratica, mas ainda aprova aqueles que fazem. Ou seja, se o camarada, ainda que ele não fizesse, mas ele aprova quem está fazendo. Mas a condição do homem, então, ela é por si só uma condição terrível, e por isso Deus está irado contra o homem, porque o homem preferiu esta rejeição a Deus e esta vida de pecado, e Deus entrega ao homem as chaves, a liberdade, para que ele faça o que ele sinta vontade, como uma forma de punição ao homem, porque fazendo o que o homem sente vontade, ele só faz coisas que são ainda mais
absurdas. Esse é o conteúdo do capítulo 1. E agora nós vamos entrar então no capítulo 2. Antes de entrar, me permitam lembrar de uma história do grande pregador Jonathan Edwards. Certa vez ele terminou de pregar uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de juízo duro de Deus. Ele falava duramente sobre a manifestação da ira de Deus sobre os impenitentes, falava sobre a justiça de Deus, a justiça retributiva de Deus, o juízo de Deus, e ele pregou durante um bom tempo sobre isso, e encerrou a mensagem sem falar absolutamente nada sobre a graça, sobre a misericórdia e sobre o perdão. E quando ele encerrou a mensagem, alguém lá do meio da plateia levantou uma das mãos e se dirigiu e falou: Mr. Jonathan, acaso em Deus não reside misericórdia? E o reverendo Jonathan Edwards se virou para ele e disse para ele o seguinte: se você quiser ouvir sobre a misericórdia de Deus, você vai ter que esperar uma semana para ouvir isso. Em outras palavras, Jonathan Edwards diz: há misericórdia em Deus, mas essa mensagem não vai ser pregada agora. Por enquanto, agora nós temos que lidar com a justiça de Deus. Veja, a ideia é fazer com que o homem entenda a sua real condição diante de Deus, nos fazer pensar nisso. E, parafraseando então Jonathan Edwards, eu quero dizer para vocês, ainda não chegou o momento de falarmos sobre a graça e sobre a misericórdia. Nós já vamos para a 6ª mensagem em Romanos, e novamente nós vamos falar sobre a dureza do juízo de Deus e a forma disciplinar com que Deus vai nos tratar. E por que nós precisamos refletir sobre textos como esse que nós lemos hoje, de Romanos 2, de 1 a 5, como todos aqueles que vimos no capítulo 1? Porque a graça e o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, elas só serão uma boa notícia para o coração que entende a gravidade da condição em que está. Uma notícia, ela só é boa quando eu estou no meio de um problema. Porque quando eu estou numa situação confortável e alguém me traz uma notícia boa, essa notícia tem um efeito. Mas quando eu estou no meio de uma situação desagradável, desconfortável, sofrendo, e alguém traz uma notícia boa relacionada com o meu problema, há um elevo no coração, há emoção, nós nos rejubilamos com isso. E a ideia aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, é primeiro denunciar o pecado universal da raça, denunciar o pecado dos judeus, que é o que nós vamos ver aqui neste capítulo 2, de repente mostrar para todos os seus leitores, em todas as épocas, que ninguém escapa, por méritos próprios, por condição própria, toda a raça humana já está condenada. E quando eu ouvir sobre o Evangelho, então o Evangelho será uma boa notícia, porque primeiro eu terei entendido a gravidade da minha condição. Então, se você de repente está incomodado com o teor dessas mensagens no início da carta aos Romanos, porque elas são duras, elas são difíceis, pense sobre isso. Eu primeiro preciso fazer uma reflexão sobre a minha condição, sobre como eu estou, para que depois então eu possa saborear e desfrutar da boa notícia do Evangelho. E agora, vejam bem, talvez você acompanhou e nós todos nos envolvemos com a mensagem do capítulo 1 com o seguinte pensamento: opa, esse capítulo 1, embora fala do pecado universal da raça, mas eu já sou um crente, então esse capítulo não tem nada a ver comigo. Esses 21 pecados que Paulo citou aqui, eles em algum momento da minha história, eles fizeram parte da minha vida, mas não fazem mais, nenhum deles. E aí, é como se Paulo nos pegasse nessa conjectura e nos chamasse para perto para fazer a seguinte confrontação, para nos confrontar da seguinte maneira. Paulo vai usar uma figura aqui, a partir do capítulo 2, que ele usa em quase todas as suas cartas, e ele vai usar outras vezes na carta dele aos Romanos, que é a figura da diatribe. Ou o que significa isso, quando esta figura de linguagem? A diatribe é a ideia de você ter um interlocutor, que ele não está ali perto de você, ele é um interlocutor invisível, é imaginário, mas você vai usá-lo como um interlocutor para você poder conversar com as pessoas que vão te ouvir, as pessoas que vão ler a sua carta. E você vai imaginar o que a pessoa que vai ler, ela vai
me perguntar de volta? Como ela vai reagir diante da mensagem? Então Paulo usa isso como um instrumento de comunicação para que ele pudesse se adiantar às perguntas que pudessem surgir quando a carta chegasse lá. E aqui Paulo vai fazer isso. Mas nós não precisamos usar esse interlocutor, porque nesse caso Paulo está falando conosco, e esse interlocutor anônimo e invisível de Paulo, para nós aqui somos nós mesmos. E imagine que Paulo então dirigiu o capítulo 1 para falar sobre este pecado universal da raça, e imagine que nós ficamos sentados lendo e assistindo isso, talvez nas nossas casas, talvez aqui na igreja, e você ficou assistindo essa mensagem e ficou imaginando uma quantidade enorme de pessoas. Talvez os seus vizinhos, talvez algum parente, talvez amigos do clube, amigos do futebol, talvez personagens da nossa cultura, como pessoas que fazem parte das colunas sociais, dos jornais, jornalistas, políticos, principalmente políticos, talvez algumas figuras muito populares da cultura do nosso tempo, jogadores de futebol, e você ficou imaginando, cada vez que Paulo citava um desses pecados, você ficava imaginando, olha bem que Paulo avisou, olha lá, está lá, fulano faz assim. E a gente estava daqui, lendo o texto e balançando a cabeça afirmativamente, isso mesmo, Paulo, está certo, tem que dar uma dura nesse pessoal, isso mesmo, pastor, olha, vai aí repetindo as palavras de Paulo, porque veja bem, como Paulo já sabia o que os homens pecadores estariam fazendo nos nossos dias. Veja como Paulo expôs o pecado. Meu vizinho precisava ouvir essa mensagem. Meu amigo lá da escola do futebol precisava ouvir essa mensagem. Aquela pessoa que está afastada da igreja precisava ouvir essa mensagem. E a gente vai lendo e estudando o capítulo 1, e essa sensação vai chegando. Agora imagine que aqui, quando chega no capítulo 2, Paulo, que estava falando genericamente de toda a raça, se volta para mim, olha para mim e fala assim: pastor Wesley, olha, cuidado, porque você também é indesculpável. Olha para nós, igreja, e diz: vocês também são indesculpáveis. Vocês estão achando que isso daqui tem a ver só com os homens que estão lá no mundo? Isso aqui tem a ver com todos os homens. Todos os pagãos que ainda não se converteram, mas os judeus, que era essa a intenção de Paulo, chegar e tocar os judeus, que era aquele grupo de religiosos do primeiro século, que eram os receptores dos arcanos de Deus, e se sentiam a religião pura, a religião Minerva, a religião suprema, o povo que era o povo exclusivo de Deus. E Paulo está imaginando, e lá na igreja de Roma realmente tinha uma comunidade de judeus muito grande, e na Palestina toda, e essas cartas passaram por todas essas igrejas, mas Paulo está imaginando aqui um religioso, aquele religioso hipócrita, aquele religioso moralista. Paulo está imaginando esse religioso no capítulo inteiro, balançando a cabeça, batendo palma e dizendo: isso mesmo, apóstolo Paulo, não alivia não passa o pano, como dizem hoje, chega junto, bate duro, bate ardido. E quando termina o apóstolo Paulo, e vai começar o capítulo 2, o apóstolo Paulo se volta para o religioso moralista e diz: portanto, você é indesculpável. Você é indesculpável. E é nesse sentido então que vai eclodir dentro da mensagem de Paulo essa figura, que nós vamos ver já a partir do verso 5, que fica claro que ele está se dirigindo ao judeu, mas nós temos sempre que fazer a contextualização. Quem era um judeu? Judeu eram os religiosos de carteirinha daquela época. Então Paulo está se dirigindo aos religiosos moralistas, que na grande maioria das vezes, para não dizer todas e generalizar, a grande maioria das vezes são extremamente hipócritas, porque cometem os mesmos pecados que os outros e escondem isso de uma maneira muito eficiente e querem julgar os pecados que foram cometidos por outras pessoas. E o contexto então o estudo nosso no capítulo 2 tem a ver com isso. Esse capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele fala sobre isso, sobre esse pecado da hipocrisia, e esse pecado de achar que a queda da raça foi a queda de um determinado grupo, mas não de todos nós. De achar que indesculpáveis diante de Deus são só os pagãos. De achar que
indesculpáveis diante de Deus são só algumas raças e não todas. Nós vamos ver, nós vamos chegar mais para frente, onde Paulo vai chegar à conclusão e vai estabelecer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor. Sejam todos aqueles que são pagãos, que nunca ouviram do Evangelho, sejam os judeus que receberam os arcanos de Deus, sejam os gentios, seja qual gente for, sejam os brasileiros que estão ouvindo a mensagem, todos nós somos, por causa desses pecados indesculpáveis diante de Deus, por causa da transgressão da lei de Deus, indesculpáveis diante de Deus, por causa de tudo isso, nós todos vamos precisar de Cristo. A mensagem ela vai apontar diretamente para a figura de Cristo, e ela vai conduzir a Cristo quem? Todos, pagãos, judeus, gentios, novos, idosos, crianças, todos são conduzidos a Cristo, porque todos precisam de Cristo, todos, absolutamente todos. E quem acha que não precisa, então, para esses que acham que não precisam, que o problema é sempre nos outros, que os pecadores são os outros, para essas pessoas, Paulo dirige esse estudo desta noite. E eu gostaria também que nós todos reflitamos isso, porque nós somos essas outras pessoas que se acham aquelas que podem julgar o mundo, mas que estão isentas de qualquer julgamento, porque por falso moralismo, por hipocrisia mesmo, por uma religiosidade que faz a gente imaginar que o problema está sempre no outro e não em nós mesmos. Esse é o ponto aqui para nós. Dos versos 1 a 4, Paulo fala então sobre essa falsa moralidade, esse falso moralismo, e no verso 5 ele já vai fazer uma conexão desse falso moralismo com a prática dos judeus do seu tempo, e nós aqui obviamente vamos fazer outra conexão, contextualizando a nossa realidade. Pois bem, como é que Paulo denuncia a hipocrisia, o falso moralismo daquelas pessoas que durante o capítulo 1 ficaram ali, balançando a cabeça, dizendo: Paulo, fala mesmo, Paulo, tem que bater mesmo, porque esse povo é tudo errado, tudo pecador. Quem são esses? Bom, Paulo vai identificá-los através de 5 declarações que ele faz, que estão mais para 5 acusações que Paulo faz contra estes religiosos hipócritas, enquadrando eles dentro desse falso moralismo. E essas acusações, elas devem servir para balançar mesmo a vida de qualquer um de nós que se enquadre e que se perceba cometendo esse pecado aí da hipocrisia. Então eu quero dirigir estas 5 acusações a cada um de nós e nos chamar a atenção para isso, para que esse texto então produza em nós arrependimento e sincera humilhação diante do Senhor, porque todos nós diante de Deus pecamos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Portanto, ainda não falaremos da graça e do perdão. Nós vamos ainda aprofundar um pouco mais das denúncias que Paulo está fazendo contra todos os homens, sejam religiosos ou não. Vejam as 5 denúncias. A primeira já aparece aí. Você que está aí julgando, você quando julgas quem quer que sejas, ou seja, não importa se é judeu, não importa se é romano, não importa se é um príncipe, não importa se é um governador, se é um senador, não importa se é um pastor, não importa se é um presbítero, não importa se é um jornalista, não importa se é um advogado, um promotor, e aí nós vamos fazer a exceção dessas ferramentas de fazer justiça no nosso tempo, mas aqui falando em termos de raça e em relação ao nosso reconhecimento da existência de Deus e obediência aos preceitos de Deus. Esse é o ponto. Em relação a esse aspecto, Paulo está dizendo: não importa quem quer que você seja, se você julga, você deve lembrar que você é alguém também indesculpável. Por quê? Porque no que julgas os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que você está condenando na vida dos outros. Então Paulo coloca aqui para nós pelo menos 4 pontos que a gente precisa considerar. Primeiro deles, Paulo está dizendo: vocês que estão querendo julgar os outros, vocês praticam as mesmas coisas. Gente, seja honesto com você mesmo, você pratica.
Você está acusando os outros de rejeitar a Deus, e a questão é, você tem reconhecido sinceramente Deus? Você tem levado Deus em conta na sua vida? Nas coisas que você faz, nas decisões que você toma, nas palavras que você diz, nas músicas que você canta, nos seus momentos de isolamento, de reflexão, quando você está sozinho, você leva Deus em conta? Ou você simplesmente é um desses religiosos que faz a mesma coisa que uma pessoa que não tem Deus faz, mas usa o título de evangélico, de religioso, para julgar o outro simplesmente porque ele não está incluso na mesma fé? Porque se fosse para comparar o jeito de viver, você vive uma vida exatamente igual. Paulo está dizendo, você também é indesculpável, porque a sua vida não te distingue do outro. Apenas o título que você leva, ou talvez o sangue que corre na sua veia, faz distinção entre você e o outro. Porque no resto, eles são absolutamente iguais. Segundo aspecto que coloca no verso 1, que você que está julgando o outro, você está numa condição pior do que ele. Por quê? Porque você sabe que existe uma condenação. Ou seja, quando você faz um julgamento, você se coloca numa posição que você precisa ser julgado com um peso mais forte, porque o outro tem o privilégio da dúvida de não saber que está fazendo uma coisa errada, mas você que está sentando na cadeira de juiz e julgando, você sabe que é errado. E se você pratica as mesmas coisas, sabe que é errado, porque você tem até capacidade de julgar o outro, a sua situação é pior do que a dele, porque você sabe a coisa julgada. Você conhece o julgamento e você sabe qual é a condenação para aqueles atos. Portanto, você é pior, a sua condição é pior. Se você lembrar, a conexão aqui é com o último versículo do capítulo 1, do verso 32. Ele diz, pois, olha lá, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está fazendo referência ao seguinte, vocês são piores, porque vocês que são religiosos, moralistas, vocês conhecem de tal maneira a lei, que vocês a usam para julgar os outros. O problema é que vocês cometem os mesmos pecados. Agora, com uma diferença, o outro tem o privilégio da dúvida, mas você que julga não. Terceiro aspecto, ao julgar e condenar os outros, a condenação que você oferece para quem comete o pecado que você também comete, automaticamente essa condenação se volta contra você. Porque se você diz que quem fez isso é culpado e deve ser punido, automaticamente você proferiu a punição contra você mesmo. E a gente pode lembrar, eu quero citar aqui uma dessas ocasiões na Bíblia, que está lá registrado em 2 Samuel, no capítulo 12, Davi, depois de ter adulterado, ele, algum tempo depois, ele, para tentar esconder o seu adultério, para esconder que ele se deitou com a esposa de um de seus generais, e não apenas general, mas aparentemente um amigo próximo, além de general, um homem de confiança, ele chama este homem da guerra, chama o homem lá do fronte de batalha, e tenta de alguma maneira esconder o seu adultério, porque a mulher, Betseba, estava grávida, e ao fazer isso, e ao tentar esconder, ele trouxe esse general para que o general se deitasse com a esposa, e houvesse uma justificativa para a gravidez, e Davi está tentando esconder o erro dele, só que não funciona, porque a fidelidade desse general a Davi era tão grande, que ele disse, olha, eu não posso ficar numa noite de desfrute, de deleite com a minha esposa, sabendo que os meus soldados, os meus homens estão lá no campo de batalha. E não havendo como então convencê-lo a fazer isso, Davi então decide mandá-lo. Só que ele dá uma ordem que ele vá para o fronte, para a frente de batalha, um lugar onde inevitavelmente ele seria morto. E ele, obedecendo a ordem do seu rei, ele foi e realmente ele morreu. E então o adultério foi escondido, as pessoas não sabiam de quem era o filho nasceu, passou algum tempo e então Natã chega diante de Davi, que era o profeta, para ter uma conversa com Davi, e Davi era o rei, lembre disso, mas Natã, o sacerdote, não o profeta, o sacerdote chega para Davi e diz para ele aí no capítulo 12 de 2 Samuel, Davi, deixa eu te contar uma história, e eu gostaria que você, que é o rei, julgasse esse caso para mim, me ajudasse a resolver esse problema. E Davi, ok,
pode contar, Natã. E aí Natã conta a história. A história é o seguinte, olha, existem dois homens, eles são vizinhos. Um é muito rico e o outro é muito humilde. O muito rico tem muitos rebanhos e aquele que é humilde tem uma única ovelha, e essa ovelha é a ovelha do seu coração, ela é doméstica, é um animal criado com amor, com carinho. E o vizinho rico recebeu visita em sua casa e, querendo oferecer um banquete para os seus convidados, ele, ao invés de matar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá na casa do seu vizinho e pegou aquela ovelha de estimação e tirou a vida dela para oferecer um banquete para os seus vizinhos. E agora, Davi, eu preciso saber o que fazer com este homem. Qual é o seu juízo sobre isso? E se você ler no texto, você vai ver que Davi, indignado, disse para Natã que este homem morra, que ele morra. E a resposta de Natã, terrível para Davi, foi: tu és o homem, tu és o homem. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui no texto, quando ele diz que o moralista, ele é tão culpado quanto os outros, porque ele pratica as mesmas coisas, porque ele sabe que aquela prática pecaminosa é passível de uma condenação, e pior, porque ele emite juízo contra o outro, e o juízo contra o outro se volta contra ele, porque a condenação que ele profere sobre o outro é a condenação que é validada sobre ele. Assim como Davi diz que esse homem morra, mas esse homem da história de Natã era o próprio Davi. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, e nós emitimos juízo, muitas vezes precipitado, sobre histórias, sobre coisas, sobre pessoas, e nós mal sabemos quem são essas pessoas. E a gente não se dá conta de que o que a gente faz nesses julgamentos é esse julgamento que Paulo está denunciando aqui no capítulo 2, um julgamento moralista e um julgamento hipócrita. Basta que a gente faça um exame pessoal e a gente perceberá muito bem isso. Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados. É óbvio que você tem exceções a isso, que é quando você está revestido de autoridade para exercer uma função de juiz, uma função de juiz, seja no âmbito eclesiástico, seja na esfera pública, e você precisa, com bom senso, de forma comedida, usando a lei como base, usando critérios de conhecimento da causa, para que você possa julgar algo que está sendo demandado. Mas é importante que todos nós saibamos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, especialmente diante de Deus, porque quem de nós é absolutamente apto para julgar as faltas uns dos outros, uma vez que todos nós erramos, todos nós pecamos e todos nós cometemos estes atos contra o nosso Deus e contra as outras pessoas. O julgamento hipócrita é terrível, e Paulo aqui está dizendo: cuidado com isso, cuidado, porque você que julga é tão indesculpável quanto aqueles pecadores do primeiro capítulo, que é uma referência a toda a raça, em que nós quase que saboreamos o gosto daquelas declarações enfáticas de juízo de Deus contra quem faz isso, contra quem faz aquilo, outro, e Paulo se volta para nós e fala assim: vocês também são indesculpáveis. Um exemplo dessa semana é que, no meio dessa catástrofe toda da história da menina lá do Espírito Santo, que foi estuprada, e muita coisa nessa história ainda está sendo investigada, mas nós sabemos que houve um caso de aborto, da menina, do filho que estava sendo gerado nela, e esse assunto é um assunto que dividiu a sociedade em muitos aspectos dessa história. Eu não vou entrar nesses aspectos agora, mas é interessante que todos, de alguma maneira, acabaram emitindo um juízo, às vezes de forma pública, escrevendo algo, ou nas conversas dentro da sua família, na esfera pública. Mas um caso especialmente me chamou a atenção, de uma professora que emitiu a sua opinião de forma muito deselegante, algo que não deveria ser dito, obviamente, é claro. Eu tenho certeza que numa conversa com ela, ela admitiria isso publicamente, mas numa infelicidade ela escreveu algo que com certeza não é fruto de uma reflexão sobre a história, e por conta daquilo que ela escreveu numa rede social, ela foi não apenas
dentro do contexto do nosso tempo, uma palavra muito usada, ela não apenas foi cancelada, mas ela também foi demitida de uma carreira de 25 anos na esfera pública como educadora. Ela foi demitida por justa causa, e eu imagino o terror que deve ter se tornado a vida dessa mulher por causa disso. O ponto que ninguém considera é que, será que nenhum de nós nunca disse uma bobagem que se arrependeu de ter dito? Será que nenhum de nós nunca escreveu nada absurdo no Facebook que se arrependeu e depois foi lá e apagou? Será que nós nunca cometemos um ato falho com a nossa língua? O ponto é que esta pessoa que passou por essa situação, acho que, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, essa pessoa, nós não sabemos absolutamente nada sobre a vida dela, exceto estas 2 frases que ela escreveu no Facebook, e as pessoas emitiram juízo sobre ela de forma indignada muitas vezes, às vezes até com ódio, às vezes com ódio muito maior do que aquele que ela expressou nas palavras que ela disse, palavras que não deveriam ter sido ditas, mas aconteceu. O ponto é que nós nos tornamos uma geração de julgadores, especialmente, agora eu quero trazer isso bem para perto de nós, especialmente nós cristãos evangélicos, nós nos tornamos uma geração de julgadores, iguais àqueles judeus do primeiro século, e Paulo está dizendo, vocês também são indesculpáveis. E a gente precisa ouvir isso. Antes da gente saborear a doçura do Evangelho, a gente precisa saber que diante de Deus todos nós somos culpados. Se não somos pelos erros que os outros cometem, somos por causa de emitir juízo e praticar ou pensar as mesmas coisas, ou um outro pecado que não aquele, mas caímos em outras áreas e queremos julgar os outros. Paulo diz, moralistas, vocês também são culpados, vocês são indesculpáveis. Mas você na esfera secreta às vezes completa ou realiza 2, 3, 4, talvez 10 daqueles pecados. Mas foi no secreto, ninguém viu, e você acha que você pode levantar o dedo. Segunda acusação que Paulo faz. O moralista, ele terá que enfrentar um juízo que se baseia na verdade de Deus. É o que está aí no verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quais coisas? Temos a lista de pecados lá no capítulo 1. Mas a respeito de quais coisas ele está dizendo? Paulo está falando. As coisas que estão descritas no capítulo 1. E quais são elas? Julgar hipocritamente os outros pelos seus pecados. E o juízo de Deus será com base na verdade. E qual é a verdade? Deus vai tirar o tapete e pegar o que está escondido e trazer às claras. E vai dizer, você que julgou fulano por isso, olha aqui quem você é. Serão julgados segundo a verdade de Deus. Portanto, a segunda acusação que Paulo faz, e o segundo ataque ao pecado da hipocrisia e do moralismo que Paulo faz o moralista, ele vai ter que enfrentar a verdade. Ele pode fugir da verdade, ele pode esconder a verdade, ele pode ocultar a verdade, ele pode se dissimular e mostrar para todo mundo uma coisa absolutamente diferente daquilo que ele é. Mas um dia, quando ele estiver diante de Deus, a verdade vai ser colocada diante dos seus olhos. Ele terá que encarar a verdade. Terceiro ponto que está associado com esse. O moralista, ele é tão presunçoso, veja o verso 3, que ele pensa que ele vai escapar de Deus. É isso que ele pensa. Ele pensa que ele vai escapar do juízo. E aí veja o que Paulo diz no verso 3. Tu, ó homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está dizendo, sabe qual é o problema do hipócrita, do moralista? É que ele nunca imagina que um dia ele será pego. Ou ele imagina que Deus vai ter tanta consideração por ele, porque ele é um cara tão bom, que quando chegar no último dia, Deus vai falar assim, você deu umas deslizadas ali, mas como você foi um grande juiz lá embaixo, você me ajudou, você fez isso, você fez aquilo. Não, você pode vir aqui, eu não vou, eu vou fazer de conta que eu não vi. Deus não é assim. De Deus não se zomba.
Gálatas capítulo 6, Paulo afirma: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Antes de falarmos do perdão, da misericórdia e da graça, nós precisamos entender qual é a nossa realidade. A realidade é que sejam todos os homens da raça, sejam os religiosos ou sejam os pagãos, todos são indesculpáveis. Eles porque rejeitam a Deus, estes porque aceitam a Deus, mas cometem os mesmos erros que os outros que rejeitam. E ainda querem julgar, o que torna a situação dos moralistas e hipócritas pior do que a dos outros. E então, Paulo diz, o moralista, ele é presunçoso, ele acha que ele vai escapar. Como pensa moralista? É isso que Paulo está dizendo. Como você pensa que você vai escapar de Deus? Deus vai julgar como vai julgar os outros. Deus vai julgar o moralista do mesmo jeito que vai julgar o pagão. O moralista é presunçoso porque ele acha que de alguma maneira ele pode escapar, mas ele não pode. É isso que Paulo está deixando claro no verso 3. Quarta acusação. O moralista, especialmente o judeu, agora ele vai mostrar, veja, por que ele está fazendo essa referência, eu já vou explicar. Mas deixa eu dizer, o moralista, especialmente o judeu, nunca reconheceu a bondade de Deus. Paulo vai mostrar o seguinte: Deus te deu muitas bênçãos e muitos subsídios para que você se arrependesse. Mas vocês não se arrependeram. Veja o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, vocês desprezaram a riqueza da bondade de Deus. Deus foi bom com vocês. Tantas nações, tantos povos aqui na Palestina, mas Deus escolheu vocês. E aí a menção só pode ser exatamente aos judeus. Então Paulo está se dirigindo agora, a partir do verso 4 e 5, ele se dirige especificamente aos judeus, que eram os religiosos do momento, não apenas eles, porque lá entre os gregos, entre os romanos, existiam religiosos que adoravam ídolos pagãos, mas Paulo está fazendo uma mensagem, está dirigindo especialmente aos judeus, do grupo do qual ele fez parte, inclusive de uma das seitas mais radicais. Mas Paulo está dizendo: olha, se a gente que é judeu, se a gente que seguiu o judaísmo, se a gente que tem uma história no judaísmo, pensa que os pagãos são piores do que nós, veja qual é a nossa condição e para com esse moralismo. Ele está dizendo: olha, Deus foi tão bondoso conosco, e o que nós fizemos com a bondade de Deus? Nós rejeitamos a bondade de Deus. Quantas vezes Deus nos ofereceu um recomeço? É isso que Paulo está dizendo. Um judeu bom entendedor entenderia isso. Quantas vezes Deus nos livrou da morte? Quantas vezes Deus preservou o nosso país? Quantas vezes Deus nos disciplinou para aproveitamento? E ele está dizendo: quantas vezes vocês desprezaram a riqueza e a bondade, a riqueza da bondade de Deus? Moralista, especialmente o judeu, vocês têm algo mais contra vocês. Porque Deus quis produzir arrependimento em vocês, cercando vocês de bondade. Apenas bondade não, o texto diz tolerância. Deus foi tolerante. Eles erraram e Deus podia ter castigado, disciplinado. Deus conteve a sua ira. Deus podia ter acabado com eles. Deus conteve a sua ira. Ou seja, Deus foi tolerando os pecados, as desobediências, as idolatrias. Deus tolerou. Não apenas isso, Deus foi longânimo, a longanimidade de Deus. Isso tudo, bondade, tolerância e longanimidade, para ensejar arrependimento, para que eles, vendo isso, se arrependessem. Só que sabe o que aconteceu? Ao invés de se arrependerem, Israel foi hipócrita. Sabe por quê? Porque Israel começou a pensar e agir assim: Deus gosta da gente, nós somos um povo escolhido, então se eu der uma pisada na bola aqui, Deus vai continuar me considerando. Eu sou a nação, o povo de exclusividade de Deus. Então, não importa o que eu faça, Deus não vai me abandonar. Deus não vai me deixar. Eu posso julgar os outros, e quanto a mim mesmo, Deus é misericordioso e está tudo certo. Infelizmente, essa mesma modalidade
de desprezo pela bondade, tolerância e longanimidade de Deus, que enseja o arrependimento, esta mesma prática tem acontecido nos nossos dias, porque muitos de nós nos tornamos religiosos moralistas, que ao invés de aproveitarmos a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, para que a gente se arrependa diante dEle, dos nossos pecados, da dureza do nosso coração, dos nossos juízos precipitados, ao invés de a gente fazer isso, a gente vai se tornando cada vez mais hipócrita. E o versículo 5, Paulo conclui dizendo que o moralista, ele só consegue uma coisa com a sua hipocrisia: acumular a ira de Deus sobre si mesmo. É o que diz o verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deus não vai deixar este homem inocente. Deus vai puni-lo. Deus vai dar o justo pagamento por todo o moralismo, por toda a hipocrisia. Por que o homem faz isso? O versículo 5 diz, aí vamos ver, dureza de coração. Bom, as consequências de um coração duro e de um coração obscurecido, lá do capítulo 1, são as mesmas. É indesculpável diante de Deus. No capítulo 1, obscurecidos de coração. No capítulo 2, corações duros. No capítulo 1, você tem nulos de mente. E por causa disso passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. No capítulo 2, você tem o judeu moralista, o religioso moralista hipócrita. E aí, qual que é o problema do coração dele? Impenitente, não adora a Deus. Da mesma maneira que o pagão que troca o Criador pela criatura, aqui também você tem um homem que sabe quem é o Criador, mas não adora o Criador, porque é impenitente. Ele não se dobra diante de Deus. Ele não obedece a Deus, ele rejeita a Deus. E então, nessa sua realidade, ele julga mentirosamente e hipocritamente os outros. E pensa que vai escapar do juízo de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não há diferença entre o religioso, seja ele o judeu, ou aplicando já para o nosso tempo, ou seja ele de qual denominação for, não há diferença entre o religioso moralista hipócrita e o pagão ateu que não aceita e que rejeita a existência de Deus. Todos são indesculpáveis diante do Senhor. Isso nós carecemos do Evangelho. Por isso nós carecemos da justiça que vem por meio de Jesus. Porque pela nossa ciência nós não escapamos. Pelas nossas experiências nós não escapamos. Pela nossa religiosidade nós também não escapamos. Ou seja, o homem sem Deus, ele está num beco sem saída. Portanto, eu quero aplicar isso ao nosso coração nessa noite, dizendo o seguinte. Primeiro, para todos nós que temos, infelizmente, nesse tempo, nutrido um espírito crítico. E nesse ponto eu quero me enquadrar aqui. Os nossos dias, polarizados como estão, têm produzido em nosso coração dureza e um senso crítico exacerbado. E esse texto, ele no mínimo está nos chamando a fazer a seguinte avaliação. Olhe primeiro para você, antes de querer julgar os outros. Nós devemos olhar para a nossa condição e nos humilharmos diante de Deus. Pedimos perdão a Deus. Lembra quando o publicano e o fariseu foram orar em praça e Jesus cita isso para Simão? Não Pedro, mas um rico que recebeu Jesus em sua casa. E Jesus disse para ele, 2 homens subiram para orar. E chegando lá no pátio, um orava de si para si mesmo. Era o fariseu. Senhor, o Senhor tem visto como eu tenho sido justo, como eu tenho cumprido com todos os meus compromissos.
Ele só faltou dizer: olha, Senhor, olha como eu sou bom. E o outro publicano, corrupto, pecador reconhecido, lá num cantinho não ousava nem levantar o rosto ao céu, e batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus perguntou: qual das duas orações foram ouvidas? A única que foi ouvida foi a única que de fato foi feita a Deus, porque o fariseu orava de si para si mesmo, mas aquele publicano reconhecia seu pecado e pedia a misericórdia de Deus. Enquanto nós não aprendermos a enxergar nossa própria condição, para que a gente clame pela misericórdia e pelo perdão, nós tão somente aumentamos a ira de Deus sobre nós. Somos indesculpáveis pelo moralismo e pela hipocrisia. Segunda aplicação que eu quero fazer para você. Você que talvez foi vítima de algum juízo desse contra a sua vida. Eu quero que você lembre de Jesus. Jesus teve um encontro certa vez com os religiosos na madrugada que lhe trouxeram uma mulher adúltera. E Jesus, quando recebeu-os, eles falaram: olha, na lei de Moisés está dizendo que ela tem que morrer, que ela tem que ser apedrejada. E Jesus olhou para eles e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E lentamente eles foram jogando as pedras e foram embora, mas a mulher ficou ali ajoelhada. E então Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, todos foram embora. Mas ela ficou ali porque ela sabia que ela estava diante de alguém que não tinha pecado, poderia cumprir a sentença de Moisés, da lei. Sabe qual foi a resposta que Jesus disse para ela? Se eles não te condenaram, tampouco eu vou fazer isso. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus ofereceu vida para ela. Jesus ofereceu uma segunda oportunidade. Jesus ofereceu graça e misericórdia. Ainda que você talvez tenha sido julgada pelos homens, pelas religiões, e talvez isso tenha te decepcionado, mas lembre, não foi Deus que te decepcionou. Talvez tenha sido um religioso moralista, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Cristo a quem nós servimos, a quem nós pregamos, sobre quem Paulo tanto vai falar nessa carta, ele oferece graça e misericórdia. Então, receba esta graça e a misericórdia que vem do Senhor Jesus. E também perdoe os religiosos, perdoe-nos, porque nós também pecamos e também precisamos de oportunidade para reescrever nossa história. Por fim, a todos nós, eu queria fazer um desafio de que ao invés de emitir juízo, nós passemos a proclamar e anunciar o Evangelho de Jesus. Porque a missão que o Senhor nos deu, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, foi a missão de proclamar o Evangelho. O juiz virá um dia com poder e glória. E será o próprio Senhor Jesus. Esse dia, o Senhor realizará o justo pagamento de todos aqueles que o rejeitaram. Todos aqueles que foram hipócritas, que julgaram os outros cometendo os mesmos pecados. Mas antes que esse dia chegue, todos nós temos a oportunidade de crer no Evangelho e viver uma nova vida. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós estamos diante, ó Pai, de uma sessão dura desta carta, e esta mensagem é uma mensagem de denúncia contra cada um de nós. E estas 5 acusações que foram feitas, elas são acusações duríssimas, ó Deus. Nós queremos diante do Senhor, sinceramente pedir ao Senhor que nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes, ó Deus, que nos iludimos a respeito de nós mesmos e fomos enquadrados, ó Pai, nesta figura que o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Teu Santo Espírito, denunciou, que é a figura do religioso moralista hipócrita. Ó Deus, nos perdoe das nossas hipocrisias, nos perdoe, ó Deus, do moralismo frio, inconsequente, árido, improdutivo, e ajude-nos, ó Deus, a viver
com graça, com misericórdia, expressando para os outros aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Ó Deus, que este momento que estamos vivendo agora seja um momento de reflexão para todos nós. Que a gente reflita, ó Deus, a respeito da nossa condição e da necessidade que temos do Evangelho e da graça salvadora. Que todos aqueles que ouvirem esta mensagem reflitam sobre isso. E que busquem, ó Deus, saber mais sobre Jesus e sobre este Evangelho. Porque é somente por meio de Cristo que nós podemos ter esperança de vida. Oramos assim, ó Deus, suplicando que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo resto de semana. Nos vemos no próximo domingo, às 9 da manhã e às 19h30. Uma boa noite e que Deus os abençoe.